seja contigo. Eu sou Carlos Rodolfo, pós-graduado em Teologia Bíblica pela Faculdade Católica da Diocese de São José dos Campos. Atuo com formação bíblico-pastoral e também palestras. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso curso bíblico básico de Introdução à Sagrada Escritura, pela Escola de Formação Integral Permanente Talmidim, da comunidade Caminho do Discípulo. E espero que este conteúdo possa levar crescimento, informação, não é, a você, para que a palavra de Deus seja mais conhecida, mais amada e mais vivida por todos nós. Tá bem? Se você acompanha aqui os nossos encontros, vai se recordar que no nosso último encontro falávamos ainda do Antigo Testamento e entramos num tema interessante, que era a questão do cânon, uma palavrinha que vem lá do grego e que significa vara de medir, mas dá para nós a ideia de uma norma, uma chave de medida, tá certo? Ou seja, é aquilo que define um certo conteúdo. É como se pegássemos aí o nosso metro, não é? Que foi adotado, ou seja, é uma referência de medida. Então, num metro, por exemplo, nós temos 100 centímetros. O cânon bíblico, de uma forma análoga, quer dizer que dentro da Bíblia nós temos um certo número de livros. E por que nós falamos certo número? Porque nós temos dois cânons nesse sentido, não é? Falamos do cânon judaico, ou do cânon hebraico, e do cânon alexandrino. E só reforçando, na verdade, o que veio significar isso? Porque isso vai ter impacto para nós também na edição final do que nós compreendemos como Sagrada Escritura, comumente chamada por nós de Bíblia. Nós sabemos que a história do povo judeu ou do povo hebreu, ela remonta a partir, evidentemente, dos textos bíblicos, ao personagem de primeira grandeza, que é Abrão, que depois se torna Abraão, lá pelo ano 1850, 1800, ok? Mas em termos de literatura, quando falamos de literatura, significa dizer em termos de algo intencional, quando se começou a escrever para uma finalidade, isso vai ter início pelo ano 900, mais ou menos, ou seja, a época da monarquia. Nós sabemos que Davi reinou lá pelo ano 1000 e, na sequência, na sua sucessão, subiu ao trono o seu filho Salomão. E é em Salomão que nós temos a construção do templo. Então, dois fatores que deram impulso a uma literatura intencional dentro da história de Israel. A monarquia, porque aí era preciso que tivéssemos as narrativas das palavras, dos atos do rei. Portanto, Salomão introduz escribas na sua corte, historiógrafos ou historiadores na sua corte, para escrever a história aí da corte. E também o templo, porque tendo um templo, você tem uma liturgia, se assim podemos dizer, e para tanto nós precisamos de livros, por exemplo, vão fazer parte fundamental neste âmbito, os salmos, para serem usados no templo. Então a literatura começa a ser introduzida dentro do povo de Israel. Embora possa parecer algo assim tranquilo e fácil, a partir daquilo que nós conhecemos como escrito, como literatura, evidentemente, escrever naquela época demandava muito trabalho e era muito custoso também, evidentemente, porque ou você tinha papiro, ou você tinha pergaminho para escrever, não é? Sabemos que a escrita ela já remonta do tempo dos sumérios, mas sobre esse tipo de material um pouco mais elaborado para a época, nós sabemos que eram basicamente esses dois materiais, não é? Se hoje, evidentemente, nós temos a celulose, o papel e a imprensa que nos permite edição de uma certa maneira até bastante fácil e acessível, naquela época, evidentemente, para você empreender uma escrita de uma obra, demandava realmente muito esforço, e não só esforço manual, mas também digamos, econômico, porque era muito custoso. Então, para escrever, realmente tinha que ter uma finalidade bastante
interessante, no mínimo, não é? Para falarmos isso. Por isso que escrever dentro do povo judeu, dentro do povo de Israel, e mesmo na época de Jesus, era algo não muito corriqueiro, não é? Por isso a tradição oral, ela exerceu um papel fundamental na transmissão do conhecimento, da história e da fé deste povo e que chega a nós também até hoje. E no tempo de Jesus não foi também diferente, não é? Mas, então, a partir daí, nós podemos novamente falar sobre a Sagrada Escritura de três termos bastante interessantes. Dois que nós resgatamos agora, e o terceiro nós vamos falar mais no outro encontro que tivermos. Mas, sobre essa introdução bíblica, o que nós temos até então? O que nós chamamos, então, do cânon judaico e o cânon grego ou alexandrino. E por que alexandrino? Porque por volta do século 3 e 2 antes de Cristo é que se deu essa tradução ou essa adaptação. Porque a maioria dos textos hebraicos já estavam compilados. Nós sabemos que Esdras, que é o grande reformador, ele promulga a lei. Lá em Neemias 8, nós temos essa narrativa, que inclusive muitos identificam exatamente aí o nascimento do povo judeu, não é? Da nação judaica, dando essa nacionalidade, digamos assim, não é? Com a promulgação da lei aí de Esdras. Então, na época de Esdras, praticamente, pelo menos o Pentateuco já estava na sua forma final. Pentateuco, se nós olharmos a terminologia da Bíblia grega, não é que nós usamos. A Bíblia hebraica ou judaica é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Então, o cânon judaico é aquele cânon que falamos dividido em 3 partes: a Torá. Depois nós temos os profetas, não é? Que eles consideram profetas anteriores, como Josué, Juízes, Samuel e Reis, são esses livros chamados também na categoria de profetas, e depois os posteriores, que aí vem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E por fim, os escritos. E nos escritos estão presentes os Salmos, Jó, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e os livros de crônica. No cânon alexandrino, a terminologia é um pouco diferente, a classificação é um pouco diferente, porque, evidentemente, sofre a influência da própria literatura grega, que já era muito presente naquela época. Aliás, essa tradução grega do livro do Antigo Testamento se dá por algumas razões, pelo menos que se tem suposição. Uma delas é porque judeus já viviam fora da chamada, então, Palestina, né, ou terra de Canaã, ou terra de Israel, e o hebraico já não era um idioma tão falado e conhecido por essas regiões. Então, no Egito, por conta desse núcleo de judeus, 72 escribas ou sábios foram enviados para lá para traduzir ou fazer a adaptação da Bíblia que já, ou seja, do Antigo Testamento, que já havia para o idioma grego, para que fosse usado, inclusive, nas suas sinagogas, não é? Então, 72 sábios teriam ido para lá, na cidade de Alexandria, e feito essa tradução ou essa adaptação, e as traduções teriam saído idênticas, não é? Então tem um pouco, obviamente, de talvez uma lenda nesse sentido, mas o fato é que houve essa tradução ou adaptação para o grego, e o fato novo é que, ao fazer essa tradução ou essa adaptação, novos livros foram editados, mas não em hebraico, já no grego, que na verdade são os livros de Judite, Tobias, 1ª e 2ª Macabeus, o livro da sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Também alguns trechos de Daniel e Esther, que também foram escritos originalmente em grego. E a divisão do cânon alexandrino vai ter, ao invés da Torá, o Pentateuco, que são os mesmos livros. Depois nós vamos ter a categoria dos históricos, né, que é Josué, Juízes, Reis, Samuel, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Judite, Tobias, 1ª e 2ª Macabeus. Depois temos a categoria das poesias, né, ou dos livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico de Salomão, Jó, Sabedoria e Eclesiástico.
E também temos a categoria dos profetas, os maiores e os menores. Os maiores, Isaías, Jeremias, Baruque, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e depois os menores. Essa divisão é meramente pela extensão do livro, não tem nada mais diferente. Mas só para termos uma ideia de como nasceram essas duas traduções, né? Teremos outros, mas digamos os mais comuns e importantes e comentados são esses. Por quê? Porque na verdade esses que permaneceram como uma certa herança para nós. Obviamente, essa formatação, vamos dizer assim, dos livros dentro daquilo que nós falamos aqui como regra ou norma, né, de livros considerados sagrados ou inspirados, ela vai acontecer ao longo do tempo, mas ela vai ter a sua finalidade, né, ou a sua formatação final entre os anos 70 e 90, mas já depois de Cristo, tá certo? Veja quanto tempo passou para que a Bíblia ganhasse esse formato que nós temos hoje em termos de livro, tá certo? Então, os judeus ligados a Jâmina, uma região da Palestina antiga, provenientes da grande destruição que o Império Romano causa em Israel, evidentemente, refugiando-se lá, eles então estabelecem essa norma. Por quê, gente? Porque, na verdade, outros livros também circulavam livremente. Nós não tínhamos esse problema nesse sentido, né? Que a gente costuma até dizer de direitos autorais ou coisa que o valha. Isso historicamente é bem novo. Mas o que acontecia? A literatura influenciava a fé. No que é que nós cremos? O que nós não cremos? Então, a grande questão aqui é a influência que essas duas tradições vão exercer sobre certos grupos que vão levar adiante o conteúdo da sua fé, o tesouro da sua fé. Na tradução hebraica, nós sabemos que quando Esdras promulga, e naquela época, essas traduções não levaram muito em consideração, por exemplo, obras que tinham um pouco cunho apocalíptico, então ficou de fora, não é? Com a tradução da 70, nessa adaptação, esses conceitos estavam mais presentes. Cito um exemplo, não é? A questão messiânica, que vamos até tratar um pouquinho aqui, era algo que veio a ter uma influência muito grande na tradução das profecias e principalmente de Miqueias e Isaías. Isaías, no seu grande anúncio do advento do Salvador, ele vai usar o termo uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-á de Emanuel, que será Deus conosco. Não é? Então veja, a tradução da 70 traz um cunho mais messiânico, porque ele fala de uma virgem, enquanto o texto hebraico ou judaico, ele fala de uma jovem, não é? Então veja, dentro deste contexto, o que é que nós vamos perceber? Que na época de Jesus, essas duas obras ou essas duas traduções, elas na verdade circulavam também com outras obras, não é? Mas para os judeus, quando eles perceberam a necessidade de normatizar o que era considerado livro sagrado e, portanto, útil para usar no templo ou na sinagoga, nas discussões, eles definiram esses livros. E qual foi o critério que eles usaram? Olha, para nós, os sagrados são os livros escritos originalmente em hebraico, tá certo? Em hebraico. Então, a partir daí, desse critério, eles deixaram, obviamente, de fora esses livros da tradução da 70 que teriam sido editados em grego já desde o original, que para nós não são chamados, para diferenciar dos textos hebraicos, dentro da 70, os deuterocanônicos, não é? Porque para nós, no cânon, eles entraram num segundo momento. Deutero quer dizer isso, segundo, né? Então, num segundo momento, eles foram incluídos no cânon bíblico. E os discípulos de Jesus, então, já usavam a tradução das 70, ou dos 70, né? E, óbvio, também para nós não é difícil de imaginar, por quê? Porque, como vamos ver no programa seguinte, ou no encontro seguinte, o Novo Testamento ele vai ser escrito todo em grego. Então não faria sentido os discípulos usarem um texto em hebraico e escreverem
depois no Novo Testamento, em grego. Eles já usavam o texto grego da Sagrada Escritura, não é? Veja quanta coisa está também na base da formação bíblica. E o que é que isso, como dissemos, vai diferenciar? É porque em um período que nós chamamos intertestamento ou intertestamentário, que é o período que vai basicamente do último livro escrito a partir da 70, que é o livro da sabedoria, que é do ano 50 antes de Cristo, até o primeiro livro, ou até a época de Jesus, mas em termos de literatura, o último livro, então, escrito é o livro da sabedoria em 50, né? E depois nós temos aí o livro, a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, era a primeira obra do Novo Testamento. Veja, não foram nem os evangelhos. A primeira obra testamentária do Novo Testamento, obviamente, foi a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, lá pelo ano 50, 51. Ou seja, só aí nós temos 100 anos de intervalo entre um tempo e outro. Mas nesse tempo ainda do Antigo Testamento, ou seja, antes da vinda de Jesus, porque para nós isso faz sentido falar de antigo, por quê? Porque nós temos o advento do novo. Mas para o judeu, como eles não acreditam que Jesus tenha sido o Messias, eles ainda cultuam, obviamente, toda essa obra que para nós é Antigo Testamento como um único testamento. Não faz sentido eles falarem um segundo, porque eles não têm um segundo, né? E nem um novo. Eles só têm aquele. Mas para nós, a ideia é essa. Mas o que eu gostaria de ressaltar com você ainda neste encontro é que durante este tempo, veja, nada foi escrito, mas muita coisa aconteceu. A vida acontece. E o que é que nós herdamos a partir daí? De uma certa maneira, analogamente à introdução do Antigo Testamento, nós podemos dizer com relação ao Novo Testamento. Esse tempo em que nada se escrevia em termos de escritura, obviamente tínhamos outras obras, não é? Mas que ficaram registradas para nós como Bíblia. O que é que vai acontecer? Como dissemos, dentro da fé judaica, de uma certa maneira, a fé era tida como uma fé a partir dos escritos, basicamente da época de Esdras, um pouco além, não muito além disso. Já para os cristãos que usavam a tradução da 70, eles vão compreender um fenômeno muito importante de uma maneira um pouco diferente. Nesta época aí, logo após Esdras, né, depois com o advento dos gregos, Alexandre lá no ano 333, o que está acontecendo? A sucessão davídica, ou seja, o rei que assume o trono, já não existe mais. Eles estão há 500 anos que não é propriamente um descendente de Davi que assume o reino, né, o trono. Então, a fé deste povo era uma fé que estava ainda bastante em questionamentos, né? Qual será a nossa esperança? O que Javé tem para nós? Então, isso tudo vai fazer com que eles acabem vivendo a partir da herança que eles vão recebendo, e aí a gente vai perceber um pouco a diferença. E nesse tempo é que começam a pensar ou a refletir mais sobre um termo que para nós parece muito comum, que é o messianismo, ou seja, o Messias, não é? Para eles, o Messias, o líder, ou seja, o libertador, ou ele era o profeta, o sacerdote, ou mesmo o rei. Até porque Davi é o grande exemplo do grande rei, segundo o coração de Deus, como vai dizer o livro de Samuel, não é? Mas essa esperança, ainda ela era uma esperança limitada. O messianismo não tinha essa conotação escatológica tão clara, de um Messias espiritual que pudesse redimir o povo dos seus pecados, além dessa condição humana, mortal e material. Até porque, vale dizer, que nessa época começam a aparecer certos grupos, se formarem certos grupos. 3 são fundamentais para comentarmos aqui. 2, bastante conhecidos, pelo menos no Evangelho, que são citados, são os fariseus e os saduceus, que vão formar o chamado sinédrio, o poder político religioso dentro de Israel. E veja, mesmo dentre eles existe uma interpretação diferente daquilo que eles estavam recebendo. Para citar um exemplo fundamental, o grupo dos fariseus,
eles defendiam a fé, a crença na ressurreição e nos espíritos, por exemplo, nos anjos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem nos espíritos, nem em anjos. Tanto que, enquanto para os fariseus eles admitiam a validade da Torá, dos profetas e dos escritos, os saduceus, eles, na verdade, tinham como que verdadeiramente importantes sagrados só os livros da Torá. Veja como isso faz diferença, porque joga luz sobre algo fundamental para nós, que é a ressurreição, que Paulo, inclusive, vai enfrentar no seu julgamento perante os governadores e os tribunais, e vai causar como nós costumamos dizer, um cisma, né, durante o seu julgamento, porque ele vai dizer, olha, sou julgado porque acredito na ressurreição, enquanto os saduceus não acreditavam. Então, veja, neste período, nós temos esses grupos que vão se formando e aí a fé também vai sendo definida. Um outro grupo que aparece, não aparece tanto na Bíblia, mas historicamente foi importante, são os chamados monges, ou a comunidade de Qumran, que é uma comunidade que nós poderíamos chamar de hoje de monges, porque quando eles olharam para essa realidade religiosa, qual é a conclusão que eles tiraram? Olha, a lei não é mais vivida na santidade que precisaria ser vivida. Então, o que eles fizeram? Se refugiaram às margens do Mar Morto e ali começaram a viver uma vida de profunda oração e penitência. E eles nos ajudaram muito na literatura bíblica, porque, embora eles não tenham escrito muita coisa, vamos dizer assim, que entrou nas Sagradas Escrituras, é deles que nós herdamos os pergaminhos achados nas cavernas em 1947, que foi o grande achado da arqueologia bíblica. Então, durante a perseguição, eles guardavam os pergaminhos em jarros de argila nas cavernas. É isso que permitiu que se pudesse, então, chegar e perceber que os textos que eles guardavam e usavam na sua comunidade, de fato, comprovava que aquele texto que foi guardado como Sagrada Escritura, de fato, eles coincidiam. Ou seja, era uma prova do conteúdo válido da Sagrada Escritura. Veja como essas coisas são importantes. Mas tudo isso acontece antes de qualquer escrito. Então, e é nessas literaturas que também nós vamos ter muito mais a expectativa apocalíptica e messiânica. Evidentemente, nesse ambiente é que os discípulos de Jesus vão ouvir dele o anúncio sobre o reino de Deus, por exemplo, não é? E que depois nós vamos perceber que, e aí eu gostaria que ficasse bastante claro para nós, que o messianismo de Jesus foi um messianismo, digamos, até inovador, porque não era esse tipo de messianismo que era esperado e nem estampado na Sagrada Escritura, de forma direta. Nós vamos ter algo em Isaías, Miqueias, do servo sofredor, do humilde, mas ele contrasta muito com a expectativa messiânica que, por exemplo, o grupo propriamente judaico, vamos dizer assim, ou ligado à tradição judaica, ele esperava. Tanto que Pedro, quando Jesus ressuscita, a pergunta que ele faz é essa: o Senhor vai restaurar agora o reino de Israel? Ou seja, nós vamos conseguir a vitória sobre o nacionalismo, vamos dizer assim, e Jesus vai dizer, olha, não pertence a você saber os tempos e momentos que o Pai fixou em seu poder, mas vai lá e espera, porque você vai ser revestido da força do alto. Então, Pedro, nisso que nos fala em Atos, já traduz para nós a mentalidade do messianismo que eles esperavam e que é bem diferente do que Jesus inaugura. Então, nesse sentido, o próprio messianismo de Jesus é uma novidade. Ele não contradiz a lei, como ele vai dizer. Eu não vim abolir a lei, eu vim levar lá a perfeição. Mas o seu messianismo é uma novidade. Daí a dificuldade, praticamente de todos, de reconhecerem nele, através do seu sacrifício, do seu sofrimento, um verdadeiro Messias. Tanto que quando Jesus morre, ele morre sozinho, praticamente sem seguidores. Por quê? Porque num primeiro momento, esse tipo de messianismo não era o messianismo esperado. E é isso que também vai nos ajudar a entender a própria vivência dos apóstolos e também a tradução da 70, que era a Bíblia que eles usavam no tempo apostólico. Tá certo? Então, esse tema é importante para que a gente entenda que antes de virem os escritos, aconteceu a vida. E como que a fé foi se sedimentando e se transformando ao longo deste período e até antes da vinda de Jesus.
no próximo encontro, nós entraremos mais detidamente, então, no cânon do Novo Testamento, e aí nós teremos essas premissas importantes para quando a gente abordar os textos do Novo Testamento. Até lá, paz e bem.